Oi, gente. Ciro Gomes disse recentemente, saiu numa reportagem do Estadão, que o Bolsonaro inventa teses para tirar o foco das fragilidades do governo, e essa é uma perspectiva que tem sido avançada por vários comentadores de política, por políticos, que coisas como nazismo é de esquerda, as falas de Damares sobre a evolução, que os evangélicos estão fora da discussão da evolução, todas essas seriam táticas para desviar a atenção das pessoas para o roubo, né, para o rombo que vai acontecer na Previdência, de retirada de direitos trabalhistas e tudo mais. Então essa seria uma estratégia para tirar direitos trabalhistas e para assim facilitar o caminho do interesse das grandes corporações estrangeiras realizarem as suas políticas aqui no Brasil. E eu vou discutir isso no vídeo de hoje, né? Nessa terra do laranjal aqui, que eu vou discutir essa questão e ver até que ponto eu acredito que tem uma certa dose de razão, até que ponto eu acho que não. Se você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo, eu sou André Teixeira Jacobina, aqui a gente fala de política, de ciência e de filosofia, tem uma sessão de diálogos com especialistas e o Filosofia Popular às sextas-feiras. Hoje, mais tarde, eu devo soltar um vídeo do Filosofia Popular. Bem, essa tese basicamente quer dizer isso, quer dizer que Bolsonaro estaria fazendo isso de caso pensado. E aí nós temos que analisar não só Bolsonaro, mas os outros membros do governo e até que ponto eles representam de fato isso. Quando a gente olha, por exemplo, para a Damares, eu sinceramente não acredito que ela esteja fazendo isso como uma tática. Não me parece. Ela realmente é aquilo que a gente vê, ou seja, ela realmente acredita nessas perspectivas toscas e conspiracionistas da extrema-direita cristã. Então, ela é aquilo ali. O Bolsonaro, eu não tenho tanta certeza. E aí eu me baseio numa conversa que Bolsonaro teve com Jô Soares. Quando Bolsonaro teve essa conversa com Jô Soares, tem um momento muito interessante, que é o seguinte, que a Jô Soares vira para Bolsonaro e diz assim, e eu até já coloquei esse trecho aqui no canal. Jô Soares vira para Bolsonaro e diz, mas Bolsonaro, você disse que Fernando Henrique Cardoso merecia ser fuzilado por vender as riquezas do Brasil? E Bolsonaro diz, sim. E se eu não tivesse dito isso, eu não estaria aqui. Ou seja, existe uma forte possibilidade que Bolsonaro ele diz coisas para aparecer na mídia, para ganhar espaço na mídia. Ou seja, ele faz isso, esses exageros, esses rompantes, não necessariamente porque ele acredite totalmente neles. Talvez ele acredite, mas ele usa isso como uma forma de ganhar espaço, o exagero, enfim. E isso desde o passado. Por exemplo, ele próprio readmite que a castração química seria voluntária, seria, enfim, seria um programa de tratamento para estupradores, que eles iriam, que só os que quisessem é que passariam por isso, não seria obrigatório, não seria punitiva. Mas quando ele fala sobre isso em determinados ambientes, ele dá uma sensação, uma percepção de punição. Então, ele faz um jogo duplo, não é? Então, não é impossível realmente imaginar que, em alguns momentos, esses balões de ensaio, ou seja, essas tentativas de tirar o foco, sejam parte de uma estratégia, no caso específico do Bolsonaro, porque ele é uma pessoa que fez a sua carreira justamente através de hipérboles, de exageros, e que pode estar fazendo isso para tirar o foco de determinadas circunstâncias. Um exemplo claro de uma tentativa de tirar o foco foi quando, durante o Carnaval, ele foi altamente criticado por várias manifestações. O pessoal estava mandando, enfim, ele tomar, vocês sabem, e estavam, enfim, criticando ele duramente nas manifestações durante o período do Carnaval. E o que é que foi que ele fez? Ele, para tirar o foco disso, tentou mostrar que o Carnaval era pornográfico, que o Carnaval era, segundo, na cabeça de uma pessoa como ele, cheio de pessoas
que realizam atos de libertinagem, de excessiva sexualidade. E aí ele pegou aquela imagem do Golden Shower e jogou na internet num ato de completa irresponsabilidade, mas claramente voltado para tirar o foco. Então, realmente, o Bolsonaro faz isso. E o Ciro está criticando que uma esquerda antiga estaria caindo como pato ao criticar o Bolsonaro por esses episódios. Só que aí vem uma outra questão. Até que ponto essa estratégia do Bolsonaro, que parece realmente ser uma estratégia de tirar o foco, embora algumas coisas a gente saiba que ele acredita, quando ele diz que não houve ditadura, que não houve golpe e tal, que era ameaça comunista, a gente sabe que ele diz isso há tanto tempo que parece ser uma coisa que ele acredita. Mas mesmo que nós aceitemos a ideia de que se trata de uma estratégia, será que essa estratégia está sendo bem sucedida? Será que atacar institutos de pesquisa, o IBGE, a questão do desemprego, será que isso está sendo bem sucedido? Bem, mais recentemente as pesquisas de opinião têm mostrado que a popularidade do governo Bolsonaro está em queda livre. Isso sugere que essas estratégias do Bolsonaro não estão dando certo. E que, mais do que isso, criticar ele nessas estratégias, mesmo que seja para tirar o foco, vale a pena porque faz a popularidade do Bolsonaro cair e cria uma dificuldade maior para a reforma da Previdência, por exemplo, passar. Porque um Congresso tende a ser reticente de aprovar uma reforma tão dura com um presidente impopular. Pode acontecer que a reforma seja aprovada e seja dura? Sim. E se isso acontecer, a popularidade do Bolsonaro e do Congresso vai despencar ainda mais. Isso vai criar uma instabilidade política muito, muito grande. Então a gente não pode afastar também essa hipótese. Mas isso, a queda de popularidade do Bolsonaro dificulta ele aprovar a reforma da Previdência. Inclusive, o episódio do Golden Shower fez Bolsonaro perder um pouco de popularidade em setores conservadores de classe média. Porque houveram pessoas na classe média que olharam assim e disseram: não, aí você foi longe demais. Sou contra o PT, mas isso aí não. Quer dizer, a classe média disse. A classe média conservadora disse isso, disse que tem limites. Parte dela, não toda, obviamente, mas parte dela meio que abandonou o trem Bolsonaro. E nós estamos vendo aqui no canal uma queda muito grande dos bolsominions postando. Eles foram embora. Tem um ou outro, mas antigamente era super comum você ter 15, 20, 30 mensagens de bolsominions em determinado tópico. E quase não temos mais. Quem sabe futuramente eu não faço um vídeo para onde foram os bolsominions. Então o que eu quero dizer é que essa estratégia do Bolsonaro, mesmo que nós fazemos um reconhecimento de que é uma estratégia, ela não tem sido bem sucedida para o Bolsonaro, em termos de popularidade. Em termos das reformas, a única reforma que ele está obcecado, e o Paulo Guedes especialmente está obcecado, que é a reforma da Previdência, ainda não saiu. E tem uma dificuldade grande de sair. Pode ser que saia? Pode acontecer. Porque o Congresso brasileiro, a gente sabe que ele pode ser relativamente facilmente comprado. Eu estou falando basicamente do chamado Centrão, que é o direitão, que é um setor do Congresso brasileiro que basicamente está à venda. Quase sempre ele pode ser comprado, ou com propina, ou de outras formas, com cargos. O Bolsonaro, inclusive, ao chamar isso de velha política, foi criticado pelos membros do Centrão que disseram: olha, você não faça isso não, porque você está ofendendo quem você precisa. E aí o Bolsonaro recuou e pediu desculpa por chamar de velha política e tal. E está essa tensão toda envolvendo o governo Bolsonaro. Então, realmente, eu sou persuadido a acreditar que é sim uma estratégia, uma tática de tirar o foco. Porém, eu acho que essa tática, a avaliação que eu faço dessa tática do início do governo Bolsonaro é que ela tem naufragado, ela tem sido um grande fracasso do governo, porque ela não
Primeiro que ela não conseguiu completamente tirar o foco, porque toda vez que tem uma discussão sobre previdência, sobre alguma questão de direitos sociais, isso vai para a mídia, tem repercussão e não consegue tirar o foco. E pior, algumas tentativas de tirar o foco deram repercussão negativa tão grande que fizeram o Bolsonaro perder muita popularidade. Então, o Ciro está preocupado da chamada antiga esquerda estar caindo. Na verdade, não é uma coisa tão ruim quando o Bolsonaro ou quando algum membro do governo faz uma coisa dessas que a gente trucide ele nas mídias sociais. Por quê? Porque isso ajuda a popularidade dele a cair. A popularidade do governo cair. E isso, ao cair a popularidade, dificulta que reformas contra a classe trabalhadora sejam aprovadas. Acaba sendo uma bola de neve. Então, acaba não sendo uma coisa tão ruim assim. Agora, é claro que nós devemos ter clareza dessa tática para quando uma reforma agressiva contra o trabalhador vier, a gente não ficar só falando da tática e não falar da reforma e não falar do ataque aos direitos sociais, ao ataque aos direitos do trabalhador, o ataque à previdência e à aposentadoria da classe trabalhadora. Ou seja, é necessário uma certa dose de equilíbrio. Eu tenho tentado fazer aqui no meu canal. Que é o quê? Você criticar essas bobagens, porque não podemos ignorar, como fizemos no passado com o Olavo de Carvalho, que elas acabam se espalhando, mas ao mesmo tempo a gente não pode só focar nelas. A gente também tem que focar nas questões econômicas, nas questões estruturais do país. E é isso que eu vou especialmente focar a partir da semana que vem. A partir da semana que vem eu irei focar bastante em alguns vídeos, não sei quantos, nessas questões mais estruturais. Mas ainda quero fazer um vídeo sobre o fato do Bolsonaro ter insistido que nazismo é de esquerda. Eu acho que eu faço esse vídeo amanhã, porque tem algumas coisas que eu esqueci de falar no meu último vídeo, e aí eu quero meio que completar com algumas outras informações. Quero dizer para vocês que o grupo do pessoal do Apoia-se já está no ar e funcionando. Temos já algumas pessoas no grupo. Essas pessoas vão poder sugerir pautas, vão poder decidir coisas que o canal vai... Enfim, tem uma série de benefícios para quem é apoiador do canal. Então, diante disso, eu peço a vocês que, se vocês gostam do que a gente faz aqui, além de divulgar, além de espalhar o conteúdo do canal, que é muito importante para o canal, vocês botarem nas suas redes sociais, no Facebook, no WhatsApp, em todos os lugares, é importante para a gente, além dessa divulgação, se vocês quiserem nos apoiarem no Apoia-se. Quem apoiar com mais de 6 ou mais reais vai poder fazer parte desse grupo no WhatsApp que decide coisas sobre o canal. Eu sou um democrata e quero abrir para os apoiadores. Eu não posso abrir para todo mundo porque o canal já está começando a ficar meio grande. Se eu abrir para todo mundo eu vou perder um pouco do controle. Mas pelo menos os apoiadores eu posso abrir para ter esse controle sobre... votar uma vez por semana um tema, um ou dois temas, eles vão decidir, e aí eu vou abordar e vai ser um tema sugerido e definido pelos apoiadores do canal. Então, se vocês gostam do que eu faço, divulguem, comentem, deem um like e quem sabe considerem apoiar a gente no Apoia-se. Tá certo? Então, gente, era isso que eu queria falar Era sobre isso que eu queria falar no vídeo de hoje. E o link vai estar na descrição sobre a reportagem que eu citei do Estadão. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.